que para cantarmos parabéns, muita saúde, tá, pelos próximos dias, né? Muitos anos de vida. Hoje... Só que tá para um precedente muito perigoso agora. Então, me sentindo... Né? O pessoal... mês de abril, beleza? Então... num único dia, Felipe, porque duas delas não tem tanta coisa assim, por exemplo, como a gente viu lá nos substantivos. Uma tem mais ou menos, é o caso do, perdão aqui, do adjetivo. Os artigos e os numerais, a gente tem menos coisa aí para abordar, então dá pra gente falar sobre todos esses elementos hoje, ok? Bom, e nós vamos começar falando pelo artigo. O que é um artigo? O artigo, e vocês me ouviram falar muito sobre essa classe gramatical na semana passada. O artigo é uma palavra que a gente usa como um elemento determinante. O que é um elemento determinante? Ele determina em relação à palavra que vem depois, que, vindo após um artigo, sempre vai ser um substantivo, ok? Independente de ela ser originariamente um substantivo ou não, porque se ela não for originariamente um substantivo, ela passa a ser um substantivo. Tem um artigo antes, a palavra que vem depois é um substantivo. Então ele permite que você identifique o gênero e o número da palavra que vem posteriormente. Então vocês podem tentar se lembrar aí de uma das nossas primeiras aulas deste ano, em que eu falei sobre economia linguística. Um determinado processo em que a gente acaba se comunicando, poupando algumas letras, algumas sílabas, algumas partes da nossa língua, mas que garanta ainda uma comunicação. Então, quando eu pego, por exemplo, aquele tipo de frase que diz assim, ó, as crianças tá na rua. As crianças. Por que você sabe que tem mais de uma criança? Porque o artigo veio determinando isso para você. As está no plural. Então, pelo artigo, você sabe que o elemento posterior encontra-se no plural e está no feminino. Por mais que ele diga as crianças, você sabe que criança ali não representa um ser, e sim mais de um, porque o artigo está no plural, beleza? Bom, o artigo, ele concorda em gênero e em número com o termo que o sucede, que é o substantivo. E é por isso que eu falei com vocês na semana passada também que não existe concordância em gênero, número e grau. As palavras não concordam em grau. As palavras concordam única e exclusivamente em gênero e em número. Acabou, ok? Bom, o artigo vai variar e vai dialogar com esse substantivo ao qual ele se relaciona. Então ele varia o gênero, masculino, feminino, e o número, singular e plural, de acordo com esse determinado substantivo, beleza? E aí, quando ele dialoga com esse substantivo, ele pode ser usado para definir ou para indefinir. E aí, pensa comigo na escolha desse nome, porque vai além de verdade, gente, de decorar que o, a, os, as são artigos definidos. Uma, uns, umas são artigos indefinidos. Não é só isso. Existe uma funcionalidade e eles são usados, inclusive, como mecanismo de coesão textual. Ou seja, se vocês usarem inadequadamente no texto de vocês, vocês também são penalizados por isso, ok? Então, olha só. Definido. Pensa nessa palavra junto comigo. O que é algo definido? O que você define? Aquilo que você é capaz de definir é aquilo do qual você tem conhecimento. É aquilo do qual você tem domínio. O indefinido tem o prefixo de negação antes. In. É aquilo que não é conhecido. Então a gente usa artigo definido para aquilo que a gente conhece. E artigo indefinido para aquilo que a gente não conhece. Então olha só. Vamos ao Banco Itaú. Repara que eu falei o. Usei o artigo o. Não é um banco qualquer dentre os muitos, não. É o banco específico, o Itaú. E aí eu parto do pressuposto que a pessoa com quem eu compartilho essa informação também conhece. Matei um bicho. Repara que eu não sei identificar que bicho é esse. Eu não tive, talvez, tanta preocupação em observar isso. Enfim, então ali eu tenho uma ideia indefinida de que bicho vem a ser esse, ok? E aí, reparem aqui nessa relação da coesão. Toda vez que eu estou para apresentar algo, para introduzir uma informação, eu uso os artigos indefinidos. Toda vez que eu faço a retomada dessas informações, elas passam a ser conhecidas. Então eu passo a usar os artigos definidos. Então reparem aqui, ó. Um determinado dia, um cachorro, no meio da rua, resolveu seguir um menino que com medo se escondeu num bar. Num é a fusão entre em mais um. No estabelecimento, qual estabelecimento? O bar. Agora ele está retomando, então é em mais o. O artigo definido. O garoto, que garoto? Aquele um menino. Agora você já está retomando, você já sabe de quem eu estou falando, então é o garoto. Pôde despistar o cachorro. Cadê? Aqui. Um cachorro. É esse aqui, o que estava seguindo. E manter-se seguro para seguir seu caminho. Isso acontece muito naqueles textos conhecidos como contos de fada. Uma linda princesa, num reino muito distante, conheceu um belo príncipe.
um reino distante, uma linda princesa, um belo príncipe. Artigos indefinidos. Eles estão sendo usados para a introdução dessa informação, algo desconhecido. No reino, qual reino? Aquele um reino muito distante. Retomou. No reino vivem muitas pessoas. A princesa, no meio da feira, esbarrou com o príncipe. Agora já não é mais uma princesa, não é mais um príncipe, é a princesa, é o príncipe, porque eles estão usando o elemento de retomada. Então, o termo técnico, quando eu introduzo uma informação, é catáfora. Quando eu retomo, é anáfora. Por isso que eu preciso também saber os valores coesivos dos meus artigos, beleza? Isso é muito importante. Somente isso? Não. Nós usamos, e isso surge muito por conta da nossa oralidade principalmente, alguns valores que vão se dar na situação contextual. E esses valores semânticos, eles estão expressos aqui para vocês. Primeiro valor semântico. O artigo tem a propriedade de substantivar qualquer palavra ou qualquer expressão. Foi o que eu falei com vocês. Se eu pego um verbo e coloco o artigo antes, acabou. Ele deixou de ser verbo e virou substantivo. Se eu pego uma interjeição, uma conjunção, uma preposição, um adjetivo, um advérbio, qualquer classe gramatical. Se eu puser o artigo antes, virou substantivo. Não sei o porquê da briga. O porquê. Porque virou substantivo. O belo depende de quem vê. Belo, originalmente, é um adjetivo. Coloquei o antes, virou substantivo. E Belo aqui não é o cantor de pagode não, tá, gente? É porque se fosse, o B estaria com a inicial maiúscula para fazer referência a uma ideia, não de nome, mas de nome artístico atribuída a ele aí, ok? Bom, segunda propriedade. O artigo definido, aqui é o definido, pode ter valor demonstrativo com aplicação deítica. O que é uma aplicação deítica? A aplicação deítica, ela faz você olhar para o texto com referencialidade. Referencialidade de lugar, de tempo, marcação, ok? Bom, vendem-se frutas da estação. De qual estação? Da estação em que eu estou inserido. Ou seja, o da vai equivaler ao desta. O da estação, então se eu estiver no verão, eu estou falando de frutas que são produzidas geralmente no verão. Se eu estiver no inverno, eu estou falando de frutas que costumam aparecer no inverno. Enfim, eu faço referência à situação contextual, ok? O artigo definido pode ter valor possessivo. Valor possessivo é a ideia de posse, tá? De você possuir algo. Inferível a partir de um referente anteriormente mencionado ou implícito. Então, repara aqui. Paulo entrou no carro e saiu com a noiva e a família. Então, com a noiva e a família. Saiu com a sua noiva, saiu com a sua família. Ideia de posse. Ele possui aquela noiva, ele possui aquela família. Alisava os cabelos, passando as mãos pela cabeça. Ou seja, alisava os próprios cabelos, passando a mão pela cabeça. Ideia de posse. Aí você pode falar assim, não, mas e aí não pode ser de outra pessoa? Para ser de outra pessoa, eu teria que ter o referente explícito ali. Sem o referente explícito, a ideia é associada ao próprio indivíduo, tá? O artigo definido pode indicar valor superlativo. Aquela ideia que a gente viu semana passada. A ideia de você elevar ao máximo a qualidade de alguém, tá? Então, ele não é um médico qualquer, ele é o médico. Você enaltece a qualidade profissional daquela pessoa. Ele não é um estudioso, ele é o estudioso. Você eleva a competência dessa pessoa, ok? Antes de nome de pessoa, o artigo definido caracteriza intimidade. Ou seja, se você usa o artigo definido antes, é porque você tem proximidade com essa pessoa, ok? O Carlos e a Ana são bons parceiros de cartas. Ou seja, você tem amizade, proximidade, intimidade com essas pessoas. Carlos não é aquele novo funcionário sem o artigo. Parece que eu não tenho muito conhecimento sobre ele, tá? Carlos é aquela pessoa que chegou hoje, você sabe o nome, mas você ainda não sabe, você ainda não conhece, você ainda não tem intimidade, ok? Após todo, o artigo definido traduz ideia de totalidade. Então, todo o Brasil vibrou na Copa do Mundo, é o Brasil inteiro. Todo o prédio será pintado no próximo mês, o prédio inteiro, beleza? Isso aqui vocês usam muito na redação. O artigo definido pode expressar toda uma espécie, fazendo referência, então, a uma espécie inteira. O homem é um ser volúvel. Aqui não é homem oposto de mulher, é homem, indivíduo, cidadão, ok? O abacate é uma fruta rica em calorias. E aí eu estou falando da fruta abacate de um modo geral. O artigo definido pode traduzir unicidade, ou seja, de que aquilo é algo único. Ele é o guitarrista da banda. Repara, só tem um. Ele é o baterista, ele é o violinista, ele é o saxofonista, ele é o cantor, só tem um.
Porque se tivesse mais de um, eu diria, eles são os cantores. Esse é um violinista, aquele é outro violinista, ok? Então eu iria usar o artigo indefinido, se eu quisesse falar separadamente, ou eu iria usar o definido no plural, tá? Antes de numeral, o artigo indefinido indica ideia de aproximação e não uma ideia de exatidão. O menino tinha, no máximo, uns 12 anos. Uns 12, uns 15, tá? Ideia de aproximadamente. O artigo indefinido pode indicar um valor intensivo em certas frases com entonação particular. Então, ela é de uma beleza que encanta. Ele é de uma inteligência, ele é de uma esperteza. Essas frases, com esse uma, com esse um, elas servem para trazer ideia de intensidade àquilo de que você fala do ser, ok? Então vocês precisam estar atentos a essas situações. Bem, reparem aqui numa questãozinha que nós vamos abordar sobre esse assunto. Explique a diferença de sentido nas expressões destacadas na frase abaixo. Ela queria ser reconhecida como dona da casa, não dona de casa. Comecem a comentar aí a diferença, enquanto eu vou falar um pouquinho sobre a frase do ponto de vista gramatical. Mas eu quero que vocês destaquem o valor semântico, tá? Então, quando ela diz aqui da casa, o da é a soma entre a preposição de mais o artigo definido a. Quando ela usa aqui dona de casa, o dona de casa só tem a preposição. Então, comentem aí rapidamente, enquanto eu vou ver aqui uma perguntinha que chegou para mim. Prof, boa tarde. Então, a função emotiva ou expressiva tem como principal característica a primeira pessoa? Essa pergunta é para mim mesmo? Que a aula nem é sobre isso. Mas, Maria Luísa, sim, o uso da primeira pessoa, tá no verbo, nos pronomes, é a principal característica da expressão, da função emotiva, beleza? E aí, o que a galera tá mandando aí? A propriedade também gostaria... Ninguém mandou, Renan, resposta? Não, né? Alguém mandou. Maria. Dona da casa, ideia de posse. Dona de casa, que faz os trabalhos domésticos dentro da casa. Maria, excelente a sua explicação, hein? O Marcos mandou. Dá pra falar que a casa é dela. De casa... O outro subiu, não deu pra ver. Mas vamos lá, é mais ou menos essa ideia realmente, né? Na expressão dona da casa, o artigo identifica a casa como um referente situacionalmente evocado, traduzindo uma posição de prestígio para a mulher. Por que de prestígio? Porque ela é a detentora, ela possui aquilo, ideia de posse, como a Maria falou. Já a expressão dona de casa, sem o artigo, traduz a ideia de que a casa é apenas um referente conceitual, o que dá à mulher uma condição de serviçal, ou seja, ali ela executa tarefas, funções. Ela não é a dona da casa em si, não é ela quem dá ordens, não é ela quem comanda e quem determina as coisas, ok? E isso é muito importante de a gente pensar, tá? Bom, numeral. E aí a gente vai estabelecer já a diferença entre numeral e artigo indefinido, beleza? O numeral, ele é usado, lembrem-se sempre disso, com referência à ideia de quantidade. Se não quantifica, não é numeral. O numeral serve para quantificar, beleza? Bom, nós temos aqui essas 4 classificações tradicionais. Os números cardinais são os números básicos, aqueles que a gente aprende a vida inteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Os números ordinais, que marcam um posicionamento, uma ordem, um lugar. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e por aí vai. Os fracionários, que pegam uma parte de um número inteiro. Então, 1/4, 1/2, 1/3, 1/5, 1/10. Eu divido um número inteiro em algumas partes e seleciono a quantidade que eu quero, tá? E os multiplicativos, que indicam a quantidade de vezes que um determinado número foi aumentado, multiplicado. Então, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e por aí vai. Beleza? Bom, esses numerais, eles podem ter 2 funcionalidades no texto. Eles podem ser chamados de numeral adjetivo ou de numeral substantivo. Algo que também vai acontecer com os pronomes. Os pronomes também são, em relação às suas funções, chamados de pronome adjetivo e pronome substantivo. Por quê? Qual é a diferença? Toda classe gramatical que for ela adjetiva e ela substantiva, ela vai funcionar da seguinte maneira. O numeral adjetivo, ele acompanha um substantivo, ou seja, ele vem ao lado de um substantivo. Quando ele vem ao lado de um substantivo, ou seja, quando ele é um numeral adjetivo, ele tem a mesma função do artigo, que é o quê? A de determinante. Ou seja, ele não é o núcleo de uma determinada função sintática. Ele é um termo que está no entorno, logo é um termo adjacente. Quais adjetivos vão ter essa função? Os cardinais e os ordinais. Havia 2 alunos. Alunos é o meu substantivo. 2 quantifica alunos, tirando dúvida. O primeiro aluno a chegar foi o João. Primeiro, coloca o termo aluno numa determinada posição.
ou seja, numeral. Está ao lado de um substantivo, ele tem função, então, de numeral adjetivo. Beleza? Já o numeral substantivo, ele ocupa o lugar de um substantivo. Ele tira o substantivo de cena e entra no lugar do substantivo. Logo, ele passa a ser o núcleo, o centro daquela frase, daquela oração. Quais vão poder funcionar como numeral substantivo? Os fracionários e os multiplicativos. Esta criança comeu o dobro hoje. O dobro. Repara que você tem o aqui, que é um artigo. Ele antecipou o termo dobro. Ela ficou com 1/4 do chocolate. Aí você pode falar assim, mas aqui não tem a palavra chocolate, que é substantivo, só que ele está preposicionado. Tá? Então ele não vai ser um núcleo, ele vai ser um termo adjacente. Um termo periférico ali. Bem, reparem aqui. Esses numerais, às vezes a gente pode falar assim, ó, o primeiro, o segundo, e tem até uma musiquinha, né? O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão, na laranja, quero gomo. Quando ele faz isso, o primeiro, isso, na verdade, cria uma relação de uma comunicação mais informal. Tem problema nenhum na oralidade. No texto escrito, o numeral ordinal precisa seguir ali, sim, essa relação. De qualquer maneira, na fala, essa ideia está implícita, né? O primeiro dançante, o primeiro indivíduo, a primeira pessoa, a palavra, né, que a gente suprimiu, está implícita naquele contexto, beleza? Bom, agora, o numeral, ele tem regra em relação ao seu emprego, e isso é muito importante. Algumas delas vocês usam na redação também. Então, em relação à designação de reis, séculos, papas, capítulos, enfim, como é que vocês devem utilizar quando o numeral for um numeral ordinal ou quando o numeral for um numeral cardinal? Bem, você vai representar isso em números romanos, e esses números romanos eles vão ter uma determinada leitura diferenciada. Então, quando for até de 1 a 10, você vai usar o ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, Rei Luís Felipe I, Rei Luís Felipe II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, Dom Pedro IV, Dom Pedro V, Dom Pedro VI, Dom Pedro VII, Dom Pedro VIII, Dom Pedro IX, Dom Pedro X. Se tiver mais um Dom Pedro, já não é mais Dom Pedro XI. Aí passa a ser o uso de cardinal. Do 11 em diante, ou seja, até o número infinito, eu uso o cardinal. Então, Dom Pedro XI, Dom Pedro XII, Dom Pedro XIII, Dom Pedro XIV, Dom Pedro XV, por aí vai. Beleza? O numeral ordinal pode indicar valor superlativo. Mais uma classe gramatical que nós usamos com valor superlativo. O valor superlativo serve para elevar a ideia de uma determinada construção. Então, aqui, ó, este material é de primeiríssima qualidade. Eu peguei um numeral ordinal, primeira, e acrescentei o sufixo íssimo, que vai atribuir a ele a ideia de elevado, tá? Ou seja, ele em relação a ele mesmo. Estilisticamente, o numeral pode indicar uma quantidade indefinida, com noção hiperbólica. Vamos lembrar o que é uma hipérbole. A hipérbole é um exagero, ok? E a noção indefinida é que, na verdade, você não tem a precisão. Ainda que ele marque uma ideia de quantidade, naquela frase, naquele contexto, ele não marca necessariamente aquela quantidade. Então aqui, ó. 1000 anos que se passem, não a esquecerei. Repara, ele está falando de uma ideia exata de tempo. 1000 anos. Não a esquecerei. Ele vai viver 1000 anos para não esquecer alguém? Isso traz uma ideia, então, hiperbólica. Ele está querendo dizer o quê? Pode passar o tempo que for, enquanto vida eu tiver, não a esquecerei. Então ele está falando aí dessa ideia de um tempo longínquo, de um tempo distante, mas que ele não sabe precisar, porque não é algo que ele consegue prever, ok? Então igual você fala assim, respondeu 100 anos depois. Esses 100 anos ele quantifica. Mas ele foi usado nesse contexto com valor estilístico. Não tem algo preciso. Você sabe que levou muito tempo para responder. E que nessa ideia do muito tempo, ele exagerou um cadinho para poder intensificar a ideia do quanto esse tempo interferiu nele, ok? Bom, esses numerais, eles têm valores discursivos também. O que são valores discursivos? São os valores relacionados aos seus usos no texto. Então, eles podem ter valor remissivo, que é quando ele faz anáfora, assim como o artigo, ou seja, ele retoma um termo. E ele pode ter ideia distributiva, que é quando eu pego uma informação de uma oração e faço desmembramento dela, distribuindo essa informação entre alguns elementos. Então, reparem aqui. O aluno e o professor sofrem com os modelos de escola atuais. Eu tenho aqui uma expressão, o aluno e o professor. E agora eu vou retomar separadamente cada um. Então eu vou retomar valor remissivo, porque faz menção, faz remissão. O primeiro, o aluno, porque não consegue angariar conhecimento suficiente. O segundo, porque não tem condições de trabalho adequadas, ou seja, o professor. Agora reparem como é diferente da frase posterior. Não quero mais falar com você por vários motivos. A expressão vários motivos vai ser desmembrada em alguns. O primeiro, porque você é arrogante. O segundo, porque você não tem humildade.
E o terceiro, porque você é chato. Então, entre esses vários motivos, ele fez uma distribuição numa escala de prioridades, ok? Então, não confundam distributivo com remissivo. No distributivo, a informação anterior, ela é uma ideia ampla. Uma única palavra, uma única expressão ampla. E o que vem depois, vem fazendo uma ideia de desmembrar mesmo, de especificar uma lista. No remissivo, você tem termos separados e cada numeral retoma um separadamente, ok? Bom, agora, a pergunta que alguns fazem. Quando eu devo escrever os numerais por extenso e quando eu devo representá-los com o símbolo numérico? Bom, a gente precisa considerar algumas situações. Escreve-se por extenso os números de 1 a 20, pois são representados por uma única palavra. Então fica curto. É a ideia do bom senso. Ficou curto, escreva por extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para aí. Do 20 em diante, você já não tem mais uma palavra. 21. 31. A não ser, né, o 20, 30, 40, 50, 60, que também representam uma única palavra, tá? Então, repare aqui, ó. Ganhamos 12 doces. Ganhamos 21 doces. Não se inicia uma frase pela representação numérica. Ou você inverte a ordem da frase, ou você escreve por extenso. Então, aqui, ó. 50% da herança é do filho. Se você já começa com um dado estatístico, a sua redação, lá no repertório da introdução, né? 50% dos brasileiros vivem em situação... Não. Bota, segundo o IBGE. Muda a ordem. De acordo com uma pesquisa feita pela UFRJ, 50% dos brasileiros... Você inverteu a ordem, já não começou mais. Se for realmente começar, você vai escrever por extenso, tá? Então, você poderia ter da seguinte maneira, ó, 50% da herança é do filho, e aí você tem por extenso. O filho ficou com 50% da herança, quando eu jogo para depois. Belezinha? Horas e datas são sempre representadas aí pelos símbolos numéricos e não por extenso, ainda que a palavra indique, ainda que o numeral indique uma única palavra, tá? Então, a reunião será no dia 8 de novembro de 2014. Você vai querer usar um século, você vai usar os números romanos. Se você quer usar um ano específico, você vai usar por extenso. Então, 2019 para fazer referência à Covid-19, tá? O ano em que surgiu o vírus, enfim. Você usa o ano especificamente, beleza? E qual é a diferença entre o numeral cardinal, 1, e o artigo indefinido, 1? Bom, em geral, pode-se perceber que 1 será numeral cardinal quando puder acrescentar a palavra só, ou a palavra apenas, ou a palavra único. Um só homem é o suficiente para quebrar a parede. E aí ele é numeral. Porque se é um só, eu quantifico, ok? 1 será artigo quando tiver plural em uns. Um menino quer pão. Ou também que eu puder utilizar o outro em oposição. O outro quer biscoito. Então, um e outro oposição. E aí o 1 ali não é quantidade, é indefinição. É porque eu não sei qual... Eu não conheço esses meninos exatamente. Eu poderia passar para o plural. Uns meninos querem pão. Outros querem biscoito. Beleza? Agora, eu também preciso ter em mente que nem sempre eu vou conseguir fazer essa divisão, tá? Essa classificação é tão taxativa. Em alguns casos, o elemento vai ser ao mesmo tempo as duas situações. Beleza? Que é o número 4. Quando 1 for artigo, ele poderá ser retirado da frase sem prejuízo de entendimento. Quando 1 for numeral, ele não poderá ser retirado da frase. Então, repara aqui. Estou fazendo uma prova de português. Tiro uma. Estou fazendo prova de português. Ou seja, a frase faz sentido. Se ela faz sentido, eu pude retirar e ela continuou com sentido completo, eu tenho, então, nesse caso, o uso de um artigo. Agora, repare na frase de baixo. Preciso te contar uma coisa. Tiro uma. Preciso te contar coisa. Não faz sentido. Sem uma não faz sentido, ou seja, aqui é numeral. Preciso te contar 2 coisas. Preciso te contar 3 coisas. Eu estou quantificando, tá? E ele pode ser ao mesmo tempo as duas coisas. Quando nada do que a gente fez anteriormente der certo, é porque muito provavelmente o 1 dá conta das duas situações e isso não é um problema. Então aqui, ó, vi um homem qualquer ou um homem apenas? Eu poderia falar ali, ó, vi homem, poderia retirar. Como eu também poderia acrescentar o apenas. Vi um homem apenas. Poderia criar o só, poderia acrescentar o só, o único, apenas, que indicariam a ideia de quantidade. Havia na floresta 7 homens e 1 elefante. Repara que eu posso considerar aqui o 1 um numeral nesse primeiro momento. Por quê? Porque antes eu tenho 7 relacionado a homens. 7 homens obrigatoriamente quantifica, ok? Agora repara o que eu quero que vocês entendam. O elefante ainda era um pequeno. Olha só. O elefante, artigo definido, depois de um artigo indefinido. O artigo indefinido serviu para introduzir e o artigo definido serviu para retomar. Ou seja, a relação de coesão. Então, nesses 2 exemplos, eu poderia e classificaria um como artigo indefinido e como numeral cardinal ao mesmo tempo. Belezinha? Bom, reparem aqui nessa questão, uma questão discursiva que usou a letra de uma música e que traz
é uma discussão bem interessante. Ele pensa assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Gabriel, o pensador. Por essa expressão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele retirou exatamente como estava na letra da música. Depois ele representou numericamente tudo aqui, porque o meia estava produzido, né, por extenso. E o meia, pra gente, faz referência ao 6. Nesse caso, tá? Não pode ser considerado um numeral? Ele pergunta. E aí, o candidato deveria dizer se pode ou se não pode, obviamente, justificar. Então, o que vocês acham? Nesse caso aqui, existe um numeral ou não existe um numeral? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Nesse caso, isso representa numeral. E aí, lembrem-se lá do que eu falei com vocês. O que é um numeral? O numeral é a classe gramatical usada por nós para quantificar, tá? Ó, alguém mandou ali dizendo que sim, eu não tô conseguindo enxergar o nome. Sim, existe. Aí o Augusto mandou, não representa um numeral, o outro botou sim, representa. Nunca nem vi essa música. Que isso, gente? Como é que vocês não conhecem essa música? Gabriel Pensador. O cara é um gênio. Depois procurem no YouTube, beleza? Bom, a galera já começou a ficar meio, né, dividida. Para alguns, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... essa ideia aqui representa, sim, um numeral. Para outros, essa ideia não representa um numeral. Qual é a resposta, afinal? Não é um numeral. Por que não é um numeral? Porque não indica quantidade. Ele é, na verdade, apenas uma sequência de termos numéricos para uma identificação telefônica. Então, nesse caso, não representa numeral. Lembra disso, numeral é usado por nós para quantificar. Se ele não traz ideia de quantidade, não é numeral. Numeral é a classe gramatical que nós desenvolvemos, que nós criamos, que nós classificamos para atribuir na nossa língua ideia de quantidade sempre, única e exclusivamente. Não há outra opção, beleza? Pensem sempre nisso. Bom, última questãozinha pra gente fechar este primeiro tempo com chave de ouro, ó. Qual é a diferença de sentido da palavra homem na frase? Suponho que nunca tenha visto um homem e não sabia, portanto, o que era o homem. E aí aqui, eu já vou direto para a resposta, porque senão não vai dar tempo, tá? Bom, o que acontece? Lembra lá que eu falei com vocês da ideia de espécie? O artigo definido, quando estiver associado a uma espécie, ele caracteriza a espécie. Então, ó, a expressão um homem caracteriza um ser em particular, a ideia de um. Já a expressão o homem faz referência a espécie, indivíduo, cidadão, tá? Ser humano. Então, suponho que nunca tenha visto um homem apenas, um único homem. E aí ela nunca teve contato, aquela pessoa, aquele ser, enfim, não ela, eu tô falando, né, aquele ser, qualquer pessoa aí, qualquer pessoa não, qualquer ser, qualquer entidade, ser, objeto, enfim. Nunca teve contato com um ser humano, especificamente. Logo, não sabe o que é o ser humano, a ideia de humanidade, belezinha? Bom, galera, eu vou fechando por aqui esse primeiro tempo, vem aqui comigo no quadro. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda sua dúvida pra mim, que eu terei o maior prazer em poder ajudá-los na primeira oportunidade. No próximo tempo a gente vai dar continuidade falando agora 2 adjetivos, beleza? Beijo imenso, até daqui a pouco, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.